Olá, seja bem-vindo a mais um momento especial aqui na Escola de Profecia. É um prazer enorme estar consigo para um momento de reflexão, um momento de meditação para todos nós, adventistas do sétimo dia, o povo que aguarda a breve volta de Jesus Cristo. Quero chamar a vossa atenção para um artigo recentemente postado pela Fulcrum 7, que é uma revista adventista, onde ela, na verdade, também está partilhando ou republicando um artigo escrito ou apresentado por Robert H. Pearson, que foi presidente da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Na verdade, era uma apresentação anual que ele fez ao Conselho Anual, após o anúncio da sua aposentadoria em 16 de outubro de 1977. E o artigo foi apresentado na íntegra na revista Adventista em 26 de outubro de 1978. Agora, a Fulcrum 7 reposta este artigo para uma reflexão a todos nós. Um apelo sincero de Robert H. Pearson. Chamo agora o nosso convidado para que possa nos elucidar o que está acontecendo e por que este artigo foi agora republicado nesta revista. Vamos acompanhar. Na mensagem de hoje, vamos passar um tempo lendo um artigo que foi publicado no Fulcrum 7. Artigo extremamente poderoso, e o título é Um Apelo Sincero, de Robert H. Pearson. Agora, antes de lermos este artigo, quero que vocês deem uma olhada nesta imagem aqui em particular, porque ela diz muito. Vamos voltar a isso daqui a pouco. Então, número 1, quem é Robert H. Pearson? Então, vamos fazer um pouco de contexto histórico sobre ele. Ele foi um pastor adventista, evangelista, missionário, administrador e autor proeminente da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mais importante, ele serviu como presidente da Conferência Geral de 16 de junho de 1966 a 3 de janeiro de 1979. Então, isso é realmente bom para manter em mente. Vamos ouvir o pensamento e a preocupação de um ex-presidente da Conferência Geral, e o aviso é enorme. E eu também queria olhar nos arquivos adventistas para ver quais eram alguns dos principais temas sobre os quais Robert H. Pearson costumava pregar. Aliás, estas são as atas e eu encontrei 5 de outubro de 1979, Comitê da Conferência Geral, e também se você for a alguns dos sermões que Robert H. Pearson costumava falar, ele fala muito sobre o alfa e o ômega da apostasia. Na verdade, só nesse há pelo menos 9 sermões diferentes sobre isso. Assim, você pode entender melhor a natureza deste artigo. Há alguns avisos sérios aqui e muitas das coisas que eu vou falar podem estar acontecendo na igreja hoje. Podemos voltar a algumas das afirmações, avisos e apelos feitos por Robert H. Pearson, que deveriam ter sido levados a sério, mas isso poderia ser conversa totalmente diferente. Então, o aviso específico do qual vamos falar aqui de Robert H. Pearson é de 16 de outubro de 1979, durante o Conselho Anual da Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E, amigos, são pensamentos bem sérios que estão escritos aqui. Agora, voltando para a imagem que eu mostrei para você desde o começo, olhe para esta foto do iceberg. Você sabe o que ela diz? É apenas a ponta do iceberg. O idioma ponta do iceberg basicamente significa pequena parte de uma situação muito maior. Um problema que permanece escondido quando só uma parte de algo pode ser facilmente observada, mas não o resto. Nós dizemos que essa parte é apenas a ponta do iceberg. Então agora, deixe-me ler um pouco sobre este artigo. A propósito, o que eu fiz foi pegar o artigo inteiro e dividi-lo em diferentes segmentos para que pudéssemos entendê-lo facilmente. E coloquei em um formato de PowerPoint. E o PowerPoint está disponível para você baixar deste vídeo e baixar nas minhas anotações de sermão. Então, vamos trabalhar com este artigo. Este é o aviso final de Robert H. Pearson
e o aviso é sobre quando um movimento se torna uma instituição. Então vamos ler um pouco. Eu tenho apenas 13 slides e tenho uma citação poderosa no final que vou ler. Agora, ele tinha grandes preocupações, ok? Ele estava preocupado com convicção, crescimento, prosperidade, instituição, aceitação e compromisso. E a questão é, um movimento profético pode manter sua identidade enquanto cresce? O arco da institucionalização, a preocupação central de Pearson era como um movimento que antes era missionário e centrado na Bíblia poderia gradualmente se tornar institucionalizado, próspero, socialmente aceito e eventualmente comprometer a convicção que originalmente lhe deu vida. Em seguida, ele começou a falar sobre os perigos de a igreja se tornar muito mais uma instituição e o que poderia eventualmente acontecer com a pureza da fé e da doutrina. Número 1. O perigo da institucionalização. A religião herdada pode substituir a convicção pessoal. Pearson continuou falando sobre o fato de que crianças nascidas dentro do movimento não precisam tomar decisões pessoais para se juntar a ele. Elas não necessariamente sabem no que acreditam. Elas não precisam definir sua própria posição. Isso já foi resolvido para elas. Agora, o problema é que uma coisa, se você entra na fé adventista e se adapta a alguns ensinamentos principais, escuta diferentes terminologias e as aceita, mas se você não teve uma convicção pessoal e uma luta na fé para se firmar na verdade presente, o resultado disso é que você tende a não valorizar o trabalho que foi feito antes de você entrar na fé. E Robert Pearson viu isso se tornando um grande problema. E a segunda coisa com a qual ele se preocupava é que a prosperidade pode esfriar o zelo missionário. Um movimento que nasceu através do sacrifício pode se tornar confortável. Prosperidade, respeitabilidade, educação e sucesso institucional podem silenciosamente substituir urgência, sacrifício e missão. Sabe, quanto mais dinheiro entra, maiores ficam nossos bancos, instituições de bens, e tudo isso pode acabar destruindo nosso zelo missionário. A prosperidade pode ser uma grande bênção, mas ao mesmo tempo pode ser a pior maldição. A terceira preocupação que ele tinha era quando a maquinaria substitui o missionário. Robert Pearson diz que os cultos se tornam formais. O grupo desfruta de aceitação completa pelo mundo. A seita se tornou uma igreja. Uma das preocupações que Robert H. Pearson tinha era de que poderíamos possivelmente passar de um movimento para uma instituição de igreja, religião organizada. Ele sabia que isso poderia se tornar um problema sério porque mata o zelo missionário. Agora vamos ler. Irmãos e irmãs, isso nunca deve acontecer com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele disse. Vamos para a preocupação número 4, quando ele destacou. Pearson acreditava que o processo já havia começado. Já existem forças sutis começando a se mover. E então ele passou a identificar vários desafios importantes sobre os quais ele fala. A inspiração bíblica está sendo atacada, o relato de Gênesis também está sendo atacada, o espírito de profecia, autoridades teológicas externas, o enfraquecimento dos padrões, o desejo de aprovação evangélica, a perda da distintividade adventista e o materialismo secular. E ele diz, eu peço a vocês com sinceridade, não deixem que isso aconteça. A quinta preocupação que ele tinha era a distintividade do adventista versus a respeitabilidade. A aceitação nunca deve ser comprada por meio de compromisso. Não somos anglicanos de sétimo dia, nem luteranos do sétimo dia. Somos adventistas do sétimo dia. A preocupação de Pearson era a assimilação, ceder doutrinas distintivas e a missão profética
para ganhar aprovação ou respeitabilidade. Número 6. Pearson também estava preocupado com o ômega da apostasia que estava por vir. Ele alertou que a liderança deve reconhecer o perigo e preparar o povo. Você e eu somos os líderes que enfrentarão o ômega, que terá a mesma origem sutil e diabólica. Estudem, saibam o que está por vir. Então, com a ajuda de Deus, preparem o seu povo para enfrentá-lo. Agora, eu vou voltar à palavra enfrentá-lo em um minuto aqui. Quero que vocês percebam isso. Por exemplo, o presidente estava muito preocupado com a condição e as coisas que estavam chegando dentro da sua igreja. Ele estava ciente do comprometimento gradual, da mundanidade, da confusão, da perda de identidade, da perda do zelo missionário, do movimento de passar de um movimento para se tornar uma igreja institucional ou uma religião organizada. Ao fazer isso, acabaremos perdendo a própria identidade, a mensagem e a missão que nos foram dadas como povo. E o que ele disse é que a solução para tudo isso é enfrentá-lo. Número 7. Enfrentá-lo. Pearson aplicou a ilustração do iceberg de Ellen White à liderança adventista. Quando uma crise ameaça ou ameaçava a fé e a missão da igreja, a fidelidade exige confrontar o perigo diretamente. Ele disse: colegas líderes, pode ser que, em um futuro não muito distante, vocês tenham que enfrentá-lo. Pensem nisso. Mas aqui está a solução final que ele propôs. A solução final é manter a igreja na cruz. Uma igreja com os olhos voltados para o homem do Calvário nunca caminhará para a apostasia. E eu vou mostrar a vocês algo bem rápido de uma citação de Ellen White que ele mesmo mencionou, mas havia um parágrafo ali que era crucial. Nos dizem que o diabo está errado com a mulher e foi fazer guerra com o restante da sua descendência, mas ele ataca a igreja adventista do sétimo dia duas frentes diferentes. Primeiro, a expiação e o santuário. Vou explicar isso para vocês em um minuto. Agora vou voltar para isso daqui a pouco. Mas, para finalizar, ele diz: a segurança da obra de Deus não depende de presidentes, comitês, universidades ou da maquinaria organizacional. Sua segurança está na dependência de Cristo e na fidelidade à sua palavra. Então, para concluir, Robert Pearson alertou que o adventismo poderia manter seu nome, prédios, universidades, hospitais e organização mundial, enquanto gradualmente perdia as convicções, a singularidade, o zelo missionário e a dependência de Cristo que deram origem ao movimento. O recado dele: impedir que a organização substitua a missão, impedir que o reconhecimento mundial determine a crença, recusar a aceitação comprada por meio de compromissos. Ele chamou os líderes de volta às Escrituras, à missão profética, à coragem em tempos de crise e à total dependência de Cristo. Bem, irmãos, eu vou colocar o link do artigo da Fulcrum 7 aqui na descrição do vídeo. Eu li este artigo e realmente é impressionante o discurso deste pastor adventista, presidente da Associação Geral dos Tempos. É interessante, é muito impactante e muito do que ele escreve aqui realmente está acontecendo nos nossos dias. Que seja uma reflexão para nós, uma lição para nós, que não deixemos, em nome de Jesus, que isto aconteça, que este movimento levantado por Deus como uma missão profética se transforme em mais uma igreja sem uma missão determinante. A nossa missão é preparar o mundo para a volta de Jesus e não podemos ceder em nossos princípios, não podemos abafar a mensagem para agradar os amigos ecumênicos, não podemos fazer isso. Podemos ter a certeza, a caminhada não será fácil. Pregar uma mensagem impopular em meio ao contexto ecumênico não será fácil. Isso vai produzir inimizades, sim, vai produzir inimizades. Vai produzir perseguição, sim, vai produzir perseguição, mas esta é a nossa missão.
Quando Jesus falou aos seus discípulos que deveriam ir pregar em todo o mundo, eles com certeza imaginaram a perseguição. Eles com certeza imaginaram o imperador Nero os perseguindo e vários outros imperadores furiosos. Mas eles não mediram as consequências. Eles foram. Da mesma forma, nós, irmãos, temos uma missão: levar a mensagem final ao mundo. Que Deus nos abençoe, que Ele nos capacite enquanto cumprimos a nossa verdadeira missão. Deus abençoe. Até o próximo encontro.